In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, caríssimos, estamos aí. Hoje, já dá até saudades, né? Estamos no último dia da festa de Pentecostes. Então, esse sábado das têmporas, olha quanto diferente dos sábados das têmporas dos outros dias. Eu prevenindo vocês antes de dizer, te ajoelha e levanta, e não houve. Não aconteceu isso. Não aconteceu também o cântico dos jovens na fornalha dele, foi substituída pela sequência. E assim por diante. Então, mas sim, as leituras todas centradas em abundância, em felicidade, em locuplamento. Todas elas então, dirigidas para isso. Até o Evangelho, hein? Até o Evangelho. E Jesus cura a sogra de Pedro, e cura todo mundo que vai lá, e expulsa os demônios, e vai. Então, assim, encerramos o Pentecostes com esta mensagem. Mas há uma palavrinha. Há uma palavrinha no início da missa, no introitus, que eu queria que ela realmente aglutinasse, canalizasse, reunisse tudo aquilo que é Pentecostes. E essa palavra foi caritas. É o espírito da caridade, o espírito do amor. É preciso acolher isto no nosso... Quer dizer, em todas essas providências, o que nós vemos é o grande amor de Deus por nós. É isso que nós vemos. Né? Até quando ele esmaga a multidão dos inimigos. Hein? Até quando ele faz vir sobre a terra o dia tremendo e terrível. A primeira leitura. Né? Então, até quando ele não deixa os seus passarem fome. Né? Observa os mandamentos, vive a lei de Deus, observa os mandamentos e não vai passar fome. Viu? Isso tudo nos alenta, nós que estamos com medo de todas essas coisas, né? Tratemos de não pecar, de observar os mandamentos. Né? Mas esse é o primeiro e o maior. Aliás, Jesus resume nele, né? É semelhante ao primeiro de Jesus, aquele da caridade, do amor para com o próximo. Se Deus nos amou tanto, outra frase forte aí, que nos deu o seu Filho. Né? Que nos deu o seu Filho. Se Deus nos amou tanto assim, como não amarmos nós uns aos outros? Né? E se devemos e queremos amar a Deus, como amaremos a Deus que não vemos se o próximo que está aqui conosco e do nosso lado nós não amamos? Tudo isso é palavra de Deus. Né? Tudo isso é palavra de Deus. E o amor, queridos, é o nosso destino final. No céu, só amaremos. E só amaremos a Deus e só nos amaremos uns aos outros. No céu, só nos amaremos. O céu é repleto de amor. Todo tomado do Espírito Divino. Falar em amor parece uma coisa tão... E agora falar no amor para um mundo onde o que nós vemos é justamente o contrário. Né? O que viceja hoje no mundo é o ódio, é a discórdia, é o desentendimento, é o fratricídio, é o mal causado ao próximo, é a morte. E pior de tudo isto, queridos, é desejar a condenação. Chegamos a este ponto. Não, chegamos ao ponto pior do que jamais poderíamos pensar. Isto é, o de utilizar a religião que é para a salvação como fonte de ódio, de guerra, como arma de condenação. Usar a religião como arma de danação da humanidade. Então, não há coisa pior.
Tá bom. Porque a religião é religar com Deus. E agora, usar a religião para atirar o homem ao inferno e ligá-lo ao demônio, deixá-lo, né, ligado ao demônio, não tem coisa. Chegamos ao absurdo último. Esse é o absurdo último. E nós chegamos a ele. E assim a multidão das religiões, a começar por aquelas, digo sempre, as humanas, que não passam de tradições humanas. Né? E que nos alertava o apóstolo, que os ídolos deles são demônios. São demônios. Né? Mas sem deixar de falar na multidão daqueles que invocam o nome de Jesus, que se dizem cristãos, mas que dividem a igreja. Começam por dividir. O começo delas foi dividindo a igreja católica. Todas elas começam dividindo a igreja católica. Começam no ódio. E no ódio de danação. Porque deixar a igreja católica é condenar-se, é danar-se. Já começa aí esse ódio maior. Mas agora, e devemos confessar isso com a máxima tristeza, aquela que guarda a aparência, aquela que guarda, como sempre digo, os nossos templos, os nossos ofícios, os nossos títulos, ela se põe também como um instrumento de Lúcifer, mas não haverá instrumento maior, porque é nela que se apresentará o anticristo. É sobre ela que reina já o falso profeta. Não há quem mais quer a danação do homem do que o falso profeta e do que o anticristo. Não há. E se sairmos da religião, vamos então para um século. Bom, aí... Claro, o século penetrou com a sua ideologia, com o seu ódio, assassínio, penetrou a religião. Mas o que viceja no século é essa divisão, é a ganância pelo dinheiro, pelos bens, pela abundância de bens, insaciável. Esses homens queriam acrescentar mundos a mundos para tê-los todos. E enfim, deles veio o culto a Lúcifer, deles veio o culto à morte, ao extermínio da humanidade. Esse é o ponto final. Esse é o absurdo final. O próprio homem vem o projeto, a arma, já em uso, hein? Não é uma coisa que é para o futuro. Já inocularam a tantos, onde se extingue a própria humanidade do homem. Isso é o fim. Como alguém pode pensar que vai ter 1000 anos depois ainda desse projeto que os homens estão executando? Como alguém pode pensar que pode haver uma igreja renovada, senão pelo Espírito Santo? Como alguém pode pensar que vai haver uma humanidade nova, senão pela intervenção divina, diante do projeto de extermínio que os homens estão executando? Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, dia a dia. E a decisão deles, as últimas decisões deles, é que isso se apresse. E que essas medidas se tornem cada vez maiores e mais violentas e se execute logo. Eles estão com muita pressa de destruir a igreja e de extinguir com a humanidade. Então, queridos, agora falar de amor. Né? Falar de amor. Mas com certeza não haverá outro momento em que brilhará melhor e mais nitidamente o amor do que neste. É a flor do pântano. Né? É
como é que é o nome daquela? O lírio vicejando no pântano. Hein? Como ressalta a sua beleza, a sua clareza, o seu perfume. Né? Como a sua beleza toda fica mais gritante. Né? Mais, o perdão, o amor vivido, mas em profundidade. Né? Na profundidade da observância dos mandamentos divinos, desde o mínimo preceito, na profundidade da vivência dos dons do Espírito Santo, desde o temor de Deus. Né? Desde o temor de Deus. Ah, quanto essa caridade, mas é uma caridade realmente extremada. Como esta caridade há de brilhar no mundo, no meio do pântano este que nós acabamos de descrever. Como não brilhará ela? Mostre-nos um homem que observe os mandamentos, que respeite os dons do Espírito Santo e os exercite, que cultive o verdadeiro dom da caridade, né? Uns para com os outros e para com Deus. Né? E para com Deus já na liturgia, caprichando. Né? Hora de cobrir a cabeça, cobre. Hora de descobrir a cabeça, descobre. Hora de... faz isso, faz com todo carinho, com todo amor. Demonstra amor para teu Deus, demonstra todo carinho para com teu Deus. Né? Comunga numa alma purificada, lavada pela ação da confissão, pelo arrependimento, pelo propósito firme e sincero de agora emendar-se doravante e não pecar mais. Né? Não pecar mais. Essas almas têm que brilhar neste mundo e tem que ser as nossas, viu? Tem que começar por nós. Se nós dizemos que depois dos 3 dias de trevas, os homens todos estarão, olha como eu digo, estarão abertos para o Evangelho de Jesus, né, para vivê-lo. Então isso tem que começar por nós, que já antes dos 3 dias de trevas estamos aqui nos preparando e querendo, e meditando, e rezando, e fazendo. Né? Então, sim, queridos, brilhe entre nós essa imensa caridade. Já agora. Não vamos esperar mais passar os 3 dias. Não, já agora. O Espírito Santo, com certeza, precisa que no meio deste pântano tremendo nasçam essas flores de amor. E seja a caridade da forma mais bela, mais ardente, mais profunda, mais verdadeira, como jamais. Né? Santos do amor. Sejamos todos nós a comunidade do amor. Os santos do amor. Que o Senhor nos una nisso, nesse santo propósito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.